Cumprindo a minha escrava crioula, de nome Eduarda, a condição de gomar, zelar e cuidar na roupa de meus filhos, José, João, Joaquim, Antônio e Benigno, enquanto estiver estudando na capital da Bahia. Findo que seja isso, gozará a mesma escrava dessa data em diante de sua plena liberdade, que lhe confirmo de minha espontânea vontade, e sem constrangimento de pessoa alguma. E para seu título, no devido tempo, José Bento de Souza e Ricardo da Silva Deiró, testemunhas também abaixo assinada. Santo Amaro, 2 de julho de 1871. João Emigídio Ribeiro José Bento de Souza, Ricardo da Silva Deiró. Muito bem. Cópia do título de liberdade da africana Libânia, conferida por sua patrona, Dona Joaquina da Silva Mendes Veloso, na forma abaixo. Declaro que liberto, de minha muito livre e espontânea vontade, a minha escrava de nome Libana Africana. E, já velha, para que, de hoje em diante, possa gozar de sua liberdade, como se de ventre livre nascesse. Engenho ilegível, 28 de fevereiro de 1871. Joaquina da Silva Mendes Veloso, como testemunha, Ângelo Pires Ramos, Francisco Justiano Jacobina, reconheço as firmas Supra, Santo Amaro, 18 de abril de 1871, estava o sinal público. Em testemunho de verdade, Luiz Caetano Muniz Barreto, ao Tabelião Muniz. E aí, vamos achar? Achei a linguagem diferente. Bem diferente. A escrita, né? Sim. E vocês conseguem imaginar um cenário onde esse documento era produzido? Mais ou Porque tem menos. testemunhas, né? E na maioria das vezes, as pessoas, às vezes a senhora que estava concedendo a liberdade nem sabia ler e escrever. Vocês viram nesse caso de Eduarda, né? A condição para que Eduarda fosse considerada livre. Ela tinha que gomar, zelar, passar roupas dos filhos da senhora, que estavam estudando na capital da Bahia, que é Salvador. Aí depois que eles concluíram os estudos, Eduarda seria considerada livre. Aí um tipo de carta condicional. E tem uma outra aí também, que é quando o escravizado consegue juntar um dinheiro para pagar a sua própria liberdade. Então, assim, né, são condições bem... Chega a ser surreal a gente ler um documento onde uma pessoa fala que de livre e espontânea vontade está declarando a outra livre, né? Imagina que A gente vê nos livros, né, quando a gente estuda na história, parece que são coisas bem distantes da nossa realidade. E são fatos aqui ocorridos na cidade que a gente vive, né? As famílias aqui são bem antigas. É porque aqui tem alguns sobrenomes de algumas pessoas aqui que é bem muito antigo. Tem famílias. Eu vi uma na família Veloso. Aí eu falo. De casa. Isso, né? Tem assim, a gente não consegue acessar muito o sobrenome dos escravizados, né? Porque, infelizmente, Talvez não tinha nem registro. às vezes como eles, né, eles eram, entre aspas, posse de o Senhor, o próprio sobrenome que eles herdavam era daquele, né? Era do de tal. Joana Crioula. Crioula porque às vezes faz até menção ao lugar que ela veio, ou crioula, porque em algum período da história, crioula está associada àquele que eram filhos de pais africanos, por exemplo, né? Então tem essas denominações também, que depende do período histórico. Vocês acham o quê? Vocês acham que é um documento que dá para entender um pouco da história, porque é um documento velho? Eu acho que dá pra Descartável. entender muito da história, porque, por exemplo, aqui em Santo Amaro tem uma história muito complexa. Não, tem muita. Na verdade, tem muita história em Santo Amaro e pouca gente sabe porque tem pouco acesso a, por exemplo, o arquivo público. Nem todo mundo, como todo mundo falou, que não tinha visto antes aqui, não tinha vindo aqui. Então, para você entender melhor a história, a sua própria história, a história de quem veio antes de você, eu acho que é muito necessário você vir ao arquivo público ou então ter conhecimento sobre esses documentos. Adorei, vou gravar no Arrasou. passado. Eu gravei. Mas é verdade, e assim, às vezes é o conhecimento, né? Mas eu avalio assim que hoje em dia, né, amiga, as pessoas têm vindo muito Verdade. ao arquivo público. É muito Tem importante se saber. construído. Veio no primeiro momento conhecer o prédio também, né? Esse prédio aqui é de 1916. É uma casa de habitação. E aí ao longo dos anos, né, já fui fórum. E agora por último, arquivo público, Academia de Letras de Santo Amaro e biblioteca, vocês vão conhecer bastante. Biblioteca Municipal.